Graças a Deus, queridos irmãos, glória a Deus. É mais um dia que o Senhor nos fez e se alegramos. Dia 9 de janeiro de 2022, às 11 horas e 55 minutos. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Queria poder estar no monte, mas está chovendo muito aqui na minha cidade. E por causa disso eu não posso. Não é que eu não posso, que eu vou se for preciso. A questão é que a gente sabe que os dias, independente de chuva, de sol, de calor, de frio, não devemos nunca nos esquecer quem nós somos, quem representamos e para onde nós iremos. Nessa manhã do dia 9 de janeiro de 2022, mais uma meditação, mais uma palavra para nossa meditação e reflexão. Não sei se você vai ter tempo para ouvir ou vai parar para ouvir. Nós não estamos ainda publicando vídeos ao vivo, né, falando live ao vivo, porque a gente não tem interesse de... Irmãos, a igreja é a comunidade dos salvos. A igreja não é única, a igreja é coletiva, onde pessoas se reúnem para cultuar o mesmo Deus. E nessa manhã, eu queria compartilhar com você, gosto muito dessa mensagem de Atos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Que você meditasse comigo, lesse comigo e pensasse comigo nessa manhã. Vai dar meio-dia, hoje é domingo, primeiro dia da semana, e eu creio que Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra para você. Deus quer conduzir você aonde você também nunca pensou em ir e nem tampouco em fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, é um texto longo, mas é muito rico esse texto. Seria bom, sabe, irmãos, que você lesse depois desse capítulo todo, lesse, fizesse as suas anotações, escrevesse alguma coisa, sabe? Porque a Bíblia, irmão, a Bíblia foi escrita para você ler, entender e praticá-la. Você pode pensar assim, mas quem é que pratica a Bíblia? Irmãos, é igual a história do beija-flor e do macaco do incêndio na floresta. O beija-flor, toda hora, ele ia no lago, pegava água no bico, levava para a floresta. Ele ia e vinha, ele ia e vinha. Claro que isso é uma ilustração. E o macaco em cima da árvore, balançando a sua cauda, dizia: beija-flor, beija-flor. Isso é perca de tempo, isso aí é inútil. Beija-flor, você fazer isso, não vai adiantar. Aí o beija-flor disse assim para o macaco: olha, eu sei que essas gotas d'água não podem apagar o incêndio, mas também eu sei que a minha parte eu estou fazendo. Se nesse incêndio houver danos, ou houver mortes, a culpa não foi minha, porque eu fiz a minha parte. Então, irmãos, entre você ver quem não lê e ver quem lê e você lê, faça você a sua parte. Por exemplo, essa mensagem, você pode compartilhar essa mensagem. Irmão, eu não cobro um centavo para pregar em lugar nenhum. Eu não cobro para pregar em lugar nenhum. Nem pedir oferta, eu sei, irmãos. Mas seria bom que você entendesse o que o Espírito Santo quer falar com você nessa tarde. Disse também que você não foi à igreja pela manhã devido à chuva. Eu até falei com o irmão esses dias, que estava com febre, não estava bem. Aí eu perguntei para ele: você foi trabalhar? Ou você ficou em casa porque você não está bem? Se você deixou de fazer o que você faz porque você não está bem, ou você fez mesmo estando assim? Então, irmãos, a gente não, eu não sou assim. Eu não sou melhor do que você. Só que eu fiz uma escolha. Eu tenho um alvo. Então eu procuro ensinar.
Se não quer aprender, não é problema meu. A minha parte eu fiz em ensinar, em falar. Irmãos, eu arrumo problema com pessoas, que essas mesmas pessoas não querem entender como o Espírito Santo está dizendo. E geralmente, irmãos, pessoas assim, como Paulo fala, são mentes cauterizadas, são mentes insensíveis, são pessoas que não querem parar para entender aquilo que Deus está falando. E no livro de Atos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos 27, do versículo 9 em diante, você pode ler aí comigo, do 9 em diante. Isso aqui é Lucas falando acerca de Paulo. Quer dizer, é coisa linda, irmãos. Imagina você, Lucas vendo o que estava acontecendo, talvez estando no barco que Paulo estava, e ele ia escrevendo aquilo que ele estava vivendo e vendo. Isso é muito lindo. Como é que o Espírito Santo ele age, ele fala, ele trabalha, ele atua, ele coopera, né? Ele opera. Aleluia. Diz assim o texto: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a vossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudeste e noroeste. Começando a soprar suavemente um vento do sul, eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. E levantando, lançando mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos barcos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, e continuando a abater sobre nós grande tempestade. Finalmente teremos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: senhores, devia ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, aleluia, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores,
Creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. E vamos ser arrastados para alguma ilha. Coisa boa, irmãos. Eu quero nessa tarde compartilhar com você esse pensamento. É o início de um mês, não sabemos, está chovendo muito, desde novembro, dezembro, está chovendo muito em todo o Brasil. Lugares com sequidão, lugares com chuva em demasia, lugares que estão passando por dificuldade, por calamidades públicas. Mas lembre-se que o texto diz que era inverno. Havia tempestade, havia chuva, havia ventania, havia todo tipo, né, que a natureza propôs fazer. E Paulo em um navio, era um navio, não era um barco, era um navio, que havia, sabe quantas pessoas, irmãos? 200, era aí. Nesse navio, irmãos, estavam a bordo 27, 36. Todos se reanimaram e também comeram algo. 37. Estavam a bordo 266 pessoas. O navio tinha quase 300 pessoas. E Paulo, o único crente nesse navio. Paulo, o único que fazia a diferença naquele lugar. De manhã, conversando com a minha esposa, até falei sobre isso. Porque, irmãos, independente do lugar, do ambiente e das pessoas, eu não posso te falar aquilo que eu creio. Eu não posso dizer aquilo que Jesus dizia. Eu não posso deixar de dizer. O problema das pessoas é pensar que Jesus... O problema das pessoas é pensar que Jesus, ele está assim se importando o que as pessoas pensam daquilo que está acontecendo. Em dias como esse, chuva, muita chuva, como que estão as pessoas? Desesperadas? Como que estão as pessoas sem esperança? Como é que estão as pessoas sem saber o que fazer? E eu conversando com a minha esposa pela manhã, falando sobre essa questão. Irmãos, eu não tenho que me importar com a religião que a pessoa tem. Mesmo que religião não salva. Mesmo que religião não muda situações. As pessoas têm uma religião que não tem opção. Bem, teriam a opção se quisessem. O Evangelho não é imposto. O Evangelho é anunciado. O Evangelho é explicado. Se a pessoa é um católico, bem, já está meio caminho andado para entender o que ela talvez não entenda, que é a Bíblia, que ela talvez tenha, mas nunca parou para ler ou meditar. A gente sabe, irmãos, que tem crente que fala isso. Eu já ouvi crente falar isso. Ah, eu não discuto religião. Ô, meu filho, se você pensa assim, você é um religioso. Porque a minha obrigação não é me importar. Claro que eu não vou ferir o que a pessoa crê. Eu não vou de forma nenhuma ferir a tradição que a pessoa carrega. Mas pregar o Evangelho, orar. Ah, meu irmão, se o católico reza, se eu orar, ele vai também aceitar. O que eu não posso é pensar que na casa dos outros eu não posso fazer o que eu quero, logicamente. Isso é uma questão de cabeça, meu irmão. Como é que você pode pensar na casa dos outros e pode fazer o que você quer? Claro que não. É uma questão de entendimento, de inteligência. Mas, se eu chego em qualquer casa, seja ela qual for, crente, não crente, macumbeiro, seja lá qual for, se eu chego naquela casa, Jesus falou isso. Quando você entrar em alguma casa, saudai aquela casa com a paz. Se ela não aceitar, ela volta para você.
O problema é que as pessoas querem o achismo, né? É o achismo. O que a pessoa vai pensar? Não, eu tenho que me preocupar com o que Deus está pensando sobre aquela vida que precisa da salvação. Eu tenho que me preocupar com o que o Senhor está pensando sobre aquela vida que está diante de mim, precisando ouvir uma palavra que mude a sua história. Lemos um episódio fantástico. Paulo estava numa situação e numa condição de prisioneiro. Paulo não estava numa condição favorável. Paulo era um preso. Só que, irmãos, Paulo poderia até estar preso ou como preso, mas a palavra que Paulo tinha libertava os cativos. Uma coisa, irmã, você está preso, outra você está cativo. Aleluia. Uma coisa é você estar preso e outra você está cativo. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4. Ele levou cativo o cativeiro. O que é um cativeiro? É aquilo que te prende. O que é um cativeiro? Aquilo que te aprisiona. E Jesus levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Lemos um texto, irmãos, que Paulo era um preso político, porque queriam julgá-lo, mandar ele para outra cidade, para se julgar em outra cidade. Mas Paulo não perdia a oportunidade. Eu não perco a minha oportunidade, irmãos, de falar de Jesus para quem está perdido. Porque a única salvação não está na religião, está em Jesus. Só que nem todos os irmãos entendem isso. Paulo fala que é a mente cauterizada, a mente insensível. Sensibilidade não é ser emotivo, irmãos. Vocês confundem sensibilidade com emoção. Emoção não é sensibilidade. E às vezes, irmãos, nós perdemos tempo. Perdemos muito tempo com aquilo que não é pão. Perdemos muito tempo com aquilo que não edifica. Irmãos, Salmo 1 diz que feliz é o homem que não se assenta na roda do escarnecedor, que não aceita conselho do ímpio e anda no caminho do pecador. Qual seria o escarnecedor? Qual seria o ímpio? Qual seria o pecador? Será que você representa bem quem você diz que é? Será que você consegue realmente dizer para as pessoas, em aparência e na presença, quem você é? Será que as pessoas desejam o Deus que você serve? Por ver a forma que você faz, a forma que você fala e a forma que você age? Estamos num processo, irmãos, de libertação. Estamos num processo de libertação. E sabemos que sem Jesus nada podemos fazer. Sabemos que sem Jesus é perda de tempo pensar o que pensamos. O grande problema, irmãos, é que começou um mês, começou um ano e muitas pessoas estão ainda carregando problemas do ano que não vai voltar mais. Essa palavra nessa manhã é para você pensar, meu irmão e minha irmã. Essa palavra é para você pensar. Pensar, pensar, pensar e pensar. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou construindo? Aonde eu poderei chegar com essa minha posição? O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, o seguinte:
Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, o que foi, não volta mais. O que era, não volta mais. Eu preciso agora me posicionar e avançar para o novo. Eu preciso agora me posicionar e avançar para aquilo que está diante de mim. A questão, irmão, é o que está diante de você? Circunstâncias? O que está diante de você? Problemas? Todo mundo tem problema, meu irmão. Cada um tem o seu problema. E Jeremias diz lá em Lamentações, capítulo 3, de que se queixa o homem vivente. Se queixa cada um do seu próprio pecado. O que é pecado? É transgredir, é vacilar, é errar. Né? Pecado é errar o alvo. Qual o alvo? Cristo. Cristo é o alvo. E nessa manhã, meio-dia e 17, eu tenho uma certeza que Deus quer falar com você. Agora cabe você, meu irmão e minha irmã, parar tudo que você está fazendo e ouvir a voz daquele que fala. Eu estou ouvindo a voz daquele que fala. E eu creio que essa fala pode mudar situações. Paulo sabia que em quem ele cria não iria decepcioná-lo. Deus não decepciona ninguém. Deus não decepciona ninguém. Eu posso decepcionar você. Eu posso, meu irmão. Talvez você fale assim, cara, eu não pensava que ele era assim. Que eu sou humano igual a você. Agora eu não posso ficar preso a isso. O problema é esse. As pessoas são presas a isso e com isso perde, sabe o quê? Oportunidades. Nessa tarde, meu irmão, eu não sei qual é a sua condição, não sei onde você está nessa manhã, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive. Eu posso crer no amanhã. Estamos vivendo 2022, o ano da fidelidade no testemunho. Então, meu irmão, eu quero ser fiel ao meu testemunho. Eu quero abrir mão daquilo que Deus reprova e andar naquilo que Deus aprova. Aleluia. Eu quero andar nessa verdade. Eu quero abrir mão das mentiras que o diabo lança todo dia para me esquecer quem eu sou. Porque a mentira é o quê? A mentira, irmãos, é o engano do diabo. O diabo sabe como te enganar. Te falar que você pode, que você é, que você tem sem Deus. Não, meu irmão. Somente em Deus, através de Jesus, você pode, você tem e você é. E Paulo fala lá em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Que coisas são essas? Leia a Bíblia, irmão. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A verdade é essa. Quem pode ser contra você se Deus é por você? Que nessa tarde você possa pensar, repensar, fazer, refazer e ter a bênção do Todo-Poderoso. Que nessa tarde, meu irmão, eu abençoo a tua vida. Nessa tarde eu declaro sobre a tua vida a bênção e a vida para sempre. 2022 chegou. Então esse é onde você viver o novo de Deus e uma nova história debaixo de um céu aberto. Shalom Adonai. Compartilhe esse vídeo. Divulgue o Evangelho. Seja um evangelista na obra de Deus. Porque evangelista, meu irmão, não é aquele que tem um título. É aquele que obedece ao seu chamado. Deus abençoe. Shalom Adonai. Tchau, tchau.